Graça e paz, irmãos. O Senhor abençoe sua vida, cheio de graça, bondade, atributos vindo do Senhor para conosco. Vamos abrir a Bíblia aqui no Salmo de número 11. Salmo de número 11 vem nos mostrar algo que está acontecendo nos nossos dias, os dias pós-modernos. Salmo de número 11, lá no versículo 3. Está escrito assim lá: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nos tempos que pós-modernos que nós estamos vivendo, quando nós falamos de fundamento, fundamento é aquilo que nós entendemos como base para a nossa vida, né? E essa base na vida cristã, na vida teológica, ela veio sendo montada desde lá de antes de Cristo. Nós estamos aqui nos Salmos, anos antes de Jesus. E esses fundamentos, essa base, ela foi vindo, né, de acordo com a evolução das eras, com a evolução da história, né, até que nós chegamos ali à idade moderna, né, e o racionalismo ele veio para quebrar muitas dessas bases, né. Com o racionalismo veio, né, outros maus do comunismo, do feminismo, né, e foi vindo esses ismos que nós temos na nossa sociedade hoje, em que os fundamentos eles foram se perdendo, porque eles não foram mais sendo seguidos. E hoje nós vamos iniciar aqui uma série de estudos na nossa Confissão de Fé de Westminster, que é um documento da igreja. Ele não é a Bíblia, mas ele é um documento da igreja, né? E é um documento muito importante para nós quando nós falamos da fé, né, da denominacional, né, da fé presbiteriana. A Igreja Presbiteriana do Brasil adota a Confissão de Fé de Westminster como essa base, né? A base de doutrina que nós temos está na Confissão de Fé de Westminster, porque ela sintetiza tudo aquilo que nós cremos como sendo bíblico, como sendo cristão, né? E hoje, nessa tentativa desenfreada de cada vez mais você destruir os fundamentos da sociedade, pega a família, o que era a família 20, 25 anos atrás e o que é hoje? O que era educação 20, 25 anos atrás e o que é hoje? O que era economia 20, 25 anos atrás e o que é hoje? Né? Muitas ideologias surgindo no nosso mundo pós-moderno que vem destruindo esses fundamentos. E nós, como crentes, o que nós temos que fazer? Se nós olharmos numa visão, né, horizontal, nós vamos deixar tudo como é que está. Está destruindo mesmo. Né? Se não está mexendo comigo, beleza, mas o problema é que está mexendo com a gente. Né? Quando a gente olha numa perspectiva vertical, né, com Deus, nós temos que nos apegar aos fundamentos que o Senhor quer que a gente siga. Né? E aqui está um exemplo, né, dentro daquilo que nós cremos, que a Igreja Presbiteriana do Brasil crê, né, ser confessional. Nós vamos entender o que é isso. E aí, para começar, nós vamos orar. Vamos orar ao Senhor, a gente poder começar esse estudo bíblico tão importante para nós. Senhor, nós te louvamos, Pai. Senhor, nós te bendizemos, porque a tua graça é maior do que a vida e os nossos lábios te louvam, meu Pai. Que o teu amor possa estar conosco, nos guiando nesses estudos bíblicos. A tua mão possa estar conosco, alimentando o nosso coração, meu Pai, das doutrinas do Senhor, as doutrinas da graça, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada pessoa que aqui está, meu Pai, e que possamos nos comprometer a não deixar os fundamentos serem quebrados, não deixar os fundamentos serem corrompidos, não deixar os fundamentos, meu Pai, para trás, mas que possamos nos alicerçar firmes nele, Deus. Não deixar esses fundamentos serem destruídos, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê base para toda boa obra do Senhor,
O Senhor nos dê base espiritual, o Senhor nos dê base teológico, o Senhor nos dê base na vivência cristã, que o Senhor nos dê base em todas as áreas, meu Pai. Essa é a oração que eu te faço, agradecido ao Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos iniciar aqui então, irmãos, uma pequena introdução para a gente poder nos definir onde que a gente está. O que define melhor a teologia reformada? Teologia reformada é o estilo de teologia que nós adotamos, que a igreja presbiteriana ela adota, e ela veio dos ensinamentos de um homem chamado João Calvino. Então, quando nós falamos de teologia reformada, só há uma teologia reformada. Não há duas, não há três, não há quatro. As pessoas tentam aí, distinguir, Nós temos hoje, por exemplo, o termo batista reformado, que para mim é um termo que não deve ser usado, porque é muito fácil. A teologia reformada, ela é uma só. E é muito fácil eu pegar aquilo que dentro da teologia reformada me agrada, e aquilo que dentro da teologia não me agrada, reformada não me agrada, e eu tirar e criar para mim um outro tipo de teologia, um outro tipo de denominação, no caso. A teologia reformada, ela é uma só. E dentro dessa teologia reformada, o que define a teologia reformada são os seus documentos de fé. Nós temos aqui a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. Tudo bem. Mas, decorrente da Bíblia, nós temos documentos de fé que tratam daquilo que nós cremos, daquilo que nós pensamos. No caso da teologia reformada, olha só, nós temos dois grupos de documento. O primeiro são as três formas de unidade, que se dá ali no Catecismo de Heidelberg, nós vamos ver isso um pouquinho, a Confissão Belga e os Cânones de Dort. São três documentos separados, mas que são formados em um documento só, que é chamado de três formas de unidade. E nós temos um outro documento, que são os símbolos de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior e o Catecismo Menor. Só que a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela subscreve somente os símbolos de fé. Não que não possam ser usados, por exemplo, as três formas de unidade, mas como subscrição, como confissão, somente a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor. Então vamos lá. Nos últimos anos tem havido um interesse crescente no que cada vez mais é conhecido como cristianismo confessional. O que é cristianismo confessional? É um cristianismo que ele está pautado dentro de símbolos históricos, símbolos doutrinários. Vamos ver mais sobre isso. Quem são esses cristãos confessionais? Cristãos confessionais são aqueles que acreditam que a Bíblia realmente ensina coisas sobre Deus que se aplicam a todas as épocas, a todos os lugares e a todas as pessoas. Como que se dá esse crescimento desses cristãos confessionais? Um dos motivos é a internet. A internet abriu porta para muita gente falar besteira, para muita gente falar bobeira, teologicamente falando, mas ela também abriu portas para uma boa teologia. Nós temos aí pastores, da nossa denominação, pastores presbiterianos, por exemplo, que falam muita coisa que faz com que o nosso coração ele se alente mais para a palavra de Deus. Há outros pastores também de outras denominações que fazem isso, mas nós estamos falando mais aqui da nossa denominação, como IPB. E com o crescimento do pentecostalismo, do neopentecostalismo, daquelas igrejas que hoje se chamam churches, por exemplo, da teologia do coach, da teologia da prosperidade, as pessoas têm cada vez mais, por conta de um discernimento que acaba se afastando da Escritura, algumas também acabam se afastando desse tipo de igreja que está no nosso país. Elas acabam abraçando essa fé que nós chamamos de fé
confessional, porque eles acreditam naquilo que a Bíblia está falando, no princípio do sola escritura, somente a Escritura que vai nos ensinar coisas sobre Deus que se aplicam a todas as épocas e a todos os lugares e a todas as pessoas. Esse cristianismo confessional, né, de hoje, na verdade é uma reiteração do que costumava ser chamado simplesmente de cristianismo conservador. Por que conservador? Porque esse cristianismo confessional é que nós lemos aqui do Salmo 11, versículo 3. Destruído os fundamentos, né, destruído a base. O que é que nós poderemos fazer? O que poderá fazer o justo? Dentro dessa seção de cristianismo confessional, né, nós temos aquilo que nós chamamos de valores e princípios. Da família, né, da ética, né, da educação, do lado financeiro, seja, né, o que for, do lado político, né, dos princípios e valores. Então, para o mundo de hoje, já passou até de conservador para fundamentalistas, os radicais, para o mundo de hoje. Mas não é bem assim que a coisa funciona, né? O cristianismo verdadeiramente confessional não se resume a acreditar na importância da doutrina. Por quê? Porque se eu creio somente em doutrina, encho aqui a minha cachola, encho aqui a minha cabeça, mas não encho nada do coração, né? O que vai adiantar? Se eu sei muito, mas eu faço pouco, o que vai adiantar? E isso tem enchido muito esse grupo de pessoas, né, que chamamos de cristãos confessionais. Por quê? Tem se enchido muito a mente e tem se esvaziado o coração. O que a Bíblia nos orienta a ter? É luz na mente? Sim, é luz na mente, mas é o fogo do coração, o fogo do Espírito no coração, né? Então, quando a gente poderia levar a acreditar na importância demais na doutrina, e esquecer a prática, né? Nós podemos até ser chamados de cristãos confessionais, mas nós estamos vivendo esse cristianismo confessional de forma errada. Por exemplo, os cristãos confessionais, eles não estão apenas comprometidos com doutrina. É importante doutrina? É importantíssimo doutrina. Mas eles estão comprometidos com um modo de vida particular dentro do contexto da igreja. Com qual propósito? A fim de servir, amadurecer e prosperar. Ele precisa se tornar confessional no sentido eclesiástico da igreja, querer o bem da igreja, querer a unidade da igreja, né, servindo a igreja, né, no sentido bíblico de não se afastar da palavra de Deus, e no sentido prático de que é fazer aquilo que a Bíblia nos manda fazer, é fazer aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. Então é no sentido eclesiástico, bíblico, prático. Isso é ser um cristão confessional, né? Eu falei esses dias atrás aqui, né? Ser um cristão confessional é crer na Bíblia, é subscrever os fundamentos de fé da igreja, os símbolos de fé da igreja e viver uma vida para a glória de Deus. Como que eu vivo uma vida para a glória de Deus? É somente sabendo, né, de doutrina, inteligência? Não, é praticando. Porque se eu ouço, mas não pratico, né? Tiago diz lá que nós somos semelhantes àqueles que ouvem a palavra, mas não praticam, semelhantes àqueles que vão e são levados por qualquer onda, por qualquer coisa. Então é mais fácil anunciar uma regra de conduta do que vivê-la. Nós temos muitas pessoas que batem nisso aqui. Falam, mas não vivem. Falam que é assim, mas não fazem aquilo que elas dizem que é o jeito certo de fazer. A igreja ela está cheia de arquitetos querendo reformar a obra e construtores de menos que podem de fato executá-la. Gente para poder falar, está cheio. Agora, a gente para fazer, né? Aí o negócio fica mais vazio. São poucos. Estava dando o exemplo ali para os meninos, falando um pouco disso com eles ali, né? Se eu sou o atacante, nós temos 2 zagueiros. O técnico pega o zagueiro mais forte para poder me marcar.
e eu estou indo para cima deles. Esse zagueiro mais forte, com certeza não é o zagueiro do Atlético, né? Se esse zagueiro mais forte, ele não vem fazer aquilo que ele é responsável para fazer, o que vai acontecer? Aquele que não é responsável por fazer vai ter que vir fazer. Logo, ele vai deixar um buraco, ele vai deixar uma brecha, já que ele é o zagueiro mais fraco. Logo, eu vou passar por ele e vou fazer o gol. É porque ele fez aquilo que ele não era responsável por fazer. E toda vez que há alguém responsável para se fazer algo, né, e ele não faz, e outra pessoa tem que fazer, essa outra pessoa está indo fazer algo que ela não deveria fazer, porque ela já está fazendo outra coisa. Ela já está num tipo de serviço. Então, ela vai deixar lá para vir fazer aqui. E lá vai ficar com um buraco. E lá vai precisar de gente para poder ser feito. Então, a igreja está cheia de arquitetos. Tem que ser assim, tem que ser assado e aquilo tudo. Mas gente para poder fazer, botar a mão na massa, isso nós temos poucas pessoas. O cristianismo confessional ele é caracterizado por duas coisas. Quais são? Uma confissão de fé, elaborada, que vai além de 10 ou 12 pontos necessários para uma profissão de fé cristã básica. Mais o quê? Uma estrutura de igreja, capaz de prover os presbíteros, prestação de contas e educação realmente contínua. Por exemplo, nasce uma igreja, uma congregação ou um ponto de pregação, da Igreja Presbiteriana do Brasil, seja qual bairro for, qual cidade for. A primeira coisa que ela tem que ter é subscrição à confissão de fé que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota, é o que nós estamos estudando. Depois, ela passa por um período de ponto de pregação. Vamos supor que nós abrimos um ponto de pregação lá na Casa da Conceição, lá na garagem dela lá. Está ali 3, 4, 5 cadeiras, de repente chega 5 pessoas, depois vai chegando 10, vai chegando 15, o lugar já não vai mais comportando, o número de pessoas, Mas vamos procurar um lugar maior, de repente nós estamos lá com 40 pessoas, 50 pessoas, nós queremos passar de um ponto de pregação para uma congregação. A gente pode arrumar um lugar, alugar um local para poder fazer isso, é a estrutura da igreja. Alugar um local para poder fazer isso, comprar cadeiras e colocar lá, de repente tem que comprar também um equipamento de som para poder fazer, e a gente vai fazendo, mas nós somos uma congregação, nós não somos uma igreja ainda propriamente dito. Por quê? Porque nós só temos uma estrutura, nós temos o símbolo de fé e temos uma estrutura. Aí vai 50, 60, 70, 80 pessoas, aí chegam lá para a pessoa responsável da congregação e falam, será que dá para nós virarmos igreja? Porque dentro da denominação, dentro da IPB, o que é que nós precisamos para virarmos uma igreja? Estrutura, a confissão de fé, a estrutura, e dentro dessa estrutura, homens capazes para serem presbíteros, no mínimo 2, prestação de contas. Essa congregação, ela tem que se manter, ela tem que gastar, conseguir, arrecadar mais do que gasta, então ela tem que se manter, e ela tem que estar vivendo uma vida de educação contínua dentro da palavra de Deus. Aí ela pode virar uma igreja propriamente dita. Ela deixa de ser ponto de pregação, ela deixa de ser uma congregação, e aí ela vira uma igreja, porque ela tem todas essas coisas aqui. Ela está teologicamente fundamentada numa confissão de fé, ela tem uma estrutura, e ela dentro dessa estrutura, os membros são capazes de eleger ali os seus presbíteros, ela tem uma prestação de contas, ela é financeiramente saudável, e ela tem uma educação realmente bíblica. Então, tem todos os requisitos para se viver a vida de uma igreja dentro da IPB. Um pano de fundo histórico, então, da CFW. Quando a gente falar CFW, é a Confissão de Fé de Westminster. Como que surgiu este documento? Eu necessito até de pegar, poderia ter pego lá no meu gabinete lá,
o livro, né, mas não peguei. Como que surgiu? Ela surgiu através de um pastor chamado Edmund Calamy, né, que lá na Inglaterra, que conclamou a Câmara dos Comuns a reformar a Igreja da Inglaterra. A religião oficial da Inglaterra era a anglicana, né? Só que surgiu um movimento chamado de movimento puritano, que ele começou a crescer dentro da Inglaterra. E esse homem aqui, ele viu que algumas coisas precisavam ser mudadas dentro da religião da Inglaterra. Nós estamos falando aqui do século XVI, 1540 ali mais ou menos. Então o rei Carlos, que era o rei da Inglaterra e da Escócia, aquela região que nós chamamos ali de Grã-Bretanha, ele queria uma igreja episcopal. O que é uma igreja episcopal? Existe a igreja, mas dentro dessa igreja há um líder. E é ele que toma as decisões da igreja, é ele que é, entre aspas, o dono da igreja, né? Então a igreja, esse rei Carlos queria um líder dessa forma. Por quê? Porque assim ele poderia combinar o Estado com a igreja. Porque ele colocando alguém lá que pudesse ser o líder dessa igreja, ele poderia ser o líder desse líder da igreja. E tudo aquilo que ele poderia alinhar entre Estado e igreja, ele iria alinhar, porque quem está liderando a igreja é um dos seus. A IPB ela não funciona dessa forma. A IPB é uma igreja conciliar. Ela tem o seu pastor, que é um presbítero docente, e ela tem os seus presbíteros, que são eleitos pela igreja. Por isso que é conciliar. Eles são eleitos pela igreja com um poder representativo. Esses presbíteros, eles representam a igreja. Eles tomam decisões pela igreja, né? Mas aí quando a igreja precisa tomar uma decisão, vai falar sobre terrenos, venda, compra, né? Eleição de pastor, que pastor, uma das formas de pastorear a IPB é também com eleição. Aí eles convocam uma assembleia. Nós temos a assembleia, né, extraordinária da igreja, que é para essa função, né, de escolher presbíteros, de escolher diáconos, de escolher pastor, né, de decidir por compra e venda de imóvel. Dessa forma, a assembleia, a igreja, ela é maior do que o conselho. E nós temos a assembleia ordinária, que deve ser feita anualmente para poder prestação de contas de relatórios, da tesouraria, orçamento para o próximo ano. São dois tipos de assembleia. Então, o modelo é diferente, é um modelo conciliar, de concílio. Então, esse rei, até esqueci de passar ali, né? Esse rei, ele causa um problema, né? Aliás, o pastor, ele causa um problema com os escoceses, que fazem um pacto contra o rei e o parlamento inglês, que era de maioria puritana e tinha um modelo presbiteriano. Estavam entrando em conflito, né? O rei queria que uma igreja que estivesse em seu poder, através da liderança. Aquele homem, então, ele fez com o Edmund Calamy, ele fez com que o parlamento inglês convocasse a Assembleia de Westminster. Westminster é o nome de uma cidade, né, onde tinha uma abadia, a Abadia de Westminster, que busca fazer uma reforma na igreja anglicana. E foi assim que esse documento surgiu, né? A Assembleia foi convocada para o dia 1º de julho de 1600, eu falei 1500, né? 1643. E contou com mais de 121 ministros. Segundo a história, a maioria desses ministros presbiterianos. Reuniram-se na abadia de Westminster, em Londres, durante o período de mais de 6 anos. Olha aqui, ó, de 1643 a 1649. Eles estiveram reunidos lá para poder, né, dentro da palavra de Deus, redigir esse documento de fé que nós temos. As suas decisões, abordaram liturgia, administração e a doutrina da igreja. Por falar em liturgia, né, nós temos como subscrição a confissão de fé, o catecismo maior e o catecismo menor. Há também, dentro desses símbolos de Westminster, o diretório de liturgia de Westminster. Só que o diretório de liturgia, a IPB, ela não subscreve como documento de fé, por inúmeros motivos, né? Sejam eles
motivos bíblicos, sejam eles motivos de era, né, de tempo, de séculos. Né? A igreja presbiteriana ela tem um princípio de liturgia que também não é confessional. Esse princípio de liturgia não é confessional. Ele não pode ser seguido à regra. Com um princípio de liturgia, nós temos aquilo que nós chamamos de princípio regulador do culto, que são as orações, a leitura bíblica, o ofertório, os louvores, que se chama princípio regulador do culto. Dentro deste princípio é que a IPB ela subscreve a sua liturgia. Né? Dentro desse princípio, por exemplo, não se fala o que é que tem que ser cantado. Se são hinos, se são salmos, se são cânticos mais novos. Não fala sobre, por exemplo, algo que as pessoas têm associado muito, né, com cor de igreja. Também não fala disso. Não fala, né, de símbolo, como logomarca hoje que nós temos dentro da igreja. Não fala. Fala sobre o princípio regulador do culto. A administração da igreja, que é conciliar. Eu não posso ser dono da igreja, né? E não sou dono da igreja. Essas igrejas que têm dono, por exemplo, elas costumam ter a foto lá do pastor, do apóstolo, seja lá o que for, na frente, para designar. Né? Quando não é a foto do pastor e da pastora. Né? Não é dessa forma que funciona. E a doutrina da igreja, que é através desse documento histórico, Confissão de Fé de Westminster. Então, é sobre isso que aborda a Confissão de Fé e o Catecismo Maior e Menor. Por que é que nós devemos, então, ter uma confissão de fé? Por que você crê em Deus, Conceição? Porque a sua vida é baseada nele. Isso que você está fazendo é uma confissão de fé. Você está declarando a sua fé. Por que eu creio em Deus? Porque minha vida é baseada nele. É uma declaração de fé que você está fazendo. Né? As pessoas costumam dizer, não tenho nenhum credo, eu só tenho a Bíblia. Ou dizem, não sigo doutrina, pastor, eu sigo tudo que a Bíblia diz. Ou elas dizem, se temos a Bíblia, por que precisamos de um credo? Por que precisamos de uma confissão de fé? Né? O que está acontecendo aqui? O que você crê da Bíblia? O que você crê da Bíblia? É isso que nós chamamos de confissão de fé. Quando nós respondemos essa pergunta, não nos embasamos em referências bíblicas, mas em uma declaração de fé. Por que eu creio na Bíblia? Porque a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. É por isso que eu creio na Bíblia. Isso é uma declaração de fé. Por que nós devemos ter uma confissão de fé? Porque ela dá base para aquilo que nós acreditamos. Né? Ela dá sustentação àquilo que nós acreditamos. Quando nós vamos defender a nossa fé, nós declaramos coisas. E nós declaramos a nossa fé. Nós estamos expondo a nossa fé. Mas se nós dissermos que não temos uma confissão de fé, como que nós vamos fazer isso? Por exemplo, aqui, a Bíblia, esse conjunto de 66 livros, ela é também, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, também. Né? A Bíblia, ela é infalível. Né? Mas o que nós falamos sobre a Bíblia é falível. Deu para entender? A Bíblia, ela é infalível. Mas aquilo que nós falamos sobre a Bíblia é falível. Por quê? Porque nós não temos a inspiração do Espírito Santo que cerca de 40 autores aqui tiveram. Então, aquilo que eu falo aqui é falível. Porque sou eu que estou falando. O pecador, lavado, remido pelo sangue de Jesus, sim, mas falho. Aqui eram homens falhos falando, mas eram homens falando através do Espírito Santo de Deus. Como diz lá Pedro, nenhuma profecia
foi dada por discernimento humano, mas homens cheios do Espírito falaram da parte de Deus. Então, o que está escrito aqui é infalível, mas o que eu ou qualquer outra pessoa fale sobre a Bíblia é falível, porque é somente um homem falando. Tudo que falamos sobre a Bíblia é uma confissão de fé. É impossível ter só a Bíblia, é preciso dizer sobre ela. Como que a fé vem? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Nós batemos um pouco nessa tecla aqui no domingo passado. Então não importa somente eu crer na Bíblia, eu preciso falar sobre ela. Seja em termos menores de conhecimento, ou seja em termos maiores de conhecimento. Mas nós temos uma resistência às confissões. As pessoas têm uma resistência às confissões. Por que elas têm resistência? Vou dar aqui alguns motivos. As confissões, à primeira vista, parecem ser condenadas pela frase: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse é um argumento usado por muitos pentecostais, neopentecostais, para poder argumentar que eles não precisam ficar presos à palavra de Deus. O que importa é o Espírito, aquilo que o Espírito fala, aquilo que o Espírito faz. Conhecimento teológico, bíblico, ele pode ficar de lado. E o que uma confissão de fé nos traz, elaborada, é o quê? É o conhecimento bíblico. É o conhecimento teológico. Ela expressa aquilo que a Bíblia está descrevendo. Outra razão que as pessoas usam é a frequente associação de cultura com frieza, incredulidade e ignorância com espiritualidade, fervor. Né? Ou seja, aquela pessoa que ela sabe mais, logo ela vai ser mais culta, mais fria, mais incrédula com, por exemplo, milagres. A pessoa que ela sabe menos, é mais ignorante com a palavra de Deus, ela vai ser mais espiritualizada, ela vai ter mais fervor. Né? Eu lembro quando eu vim no seminário, né, a primeira vez que eu voltei lá para a minha cidade, as primeiras férias, eu fui pregar numa igreja lá, e aí uma moça chegou para mim: e aí, a fé já esfriou? Aí eu falei: por que a fé ia esfriar? Porque você foi para o seminário. Via de regra, as pessoas que vão para o seminário, a fé, ela esfria. Eu falei: não, a fé não esfria, não. Né? Se acontece isso que você está falando, é porque a pessoa já chegou lá com a fé fria, não foi o seminário que esfriou a fé dela, não. Eu sou o mesmo até agora e continuei sendo o mesmo. Lógico que com um fundamento de fé muito mais amplo, né? Mas continuando a ser a mesma pessoa apaixonada por Jesus. E amar uma confissão de fé é o primeiro passo para esfriar o amor, as pessoas dizem. Por quê? Porque ela vai começar a dar mais valor para um símbolo de fé, para uma confissão de fé, do que para a própria palavra de Deus. Como responder? Eu estou esquecendo de passar lá, não tem que me acostumar aqui com esse negocinho, né? Como responder a essas questões? Mostrando que o nosso compromisso é exclusivamente com a palavra de Deus em primeiro lugar. Nada pode vir acima da palavra de Deus. Porque as confissões, elas não têm a mesma autoridade da Bíblia. Né? E mesmo não tendo a autoridade da Bíblia, quando fiéis, se é que elas servem? Elas servem de compreensão dela. E os crentes comprometidos, de fato, são os que se firmam doutrinariamente. São que amam, né, ser realmente um confessional. Doutrina e prática. Razões bíblicas, então, para se ter uma confissão de fé. Quais são as razões bíblicas para se ter uma confissão de fé? Olha lá. A Bíblia exige que professemos a nossa fé para sermos salvos. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 10. Depois vamos abrir lá em Mateus, Romanos 10 primeiro.
9 e 10. Olha só o que diz, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Né? Aí você pode mostrar assim, falar assim, mas aquele que está enfermo e não consegue falar. Como que ele faz? Não há salvação para ele? Há salvação para ele. Eu vi a história ontem de um cantor muito famoso nos anos 90 aí, que ele morreu de AIDS, morreu meio ruim a situação dele. Um pastor, ele disse que Deus mandou ele ir ao hospital. Ele foi até o hospital. Aí, segundo esse pastor, Deus foi dando direcionamento a ele. Perguntaram a ele aqui, ali lá no hospital, na recepção, ele falou, eu sou pastor, eu vim visitar alguém. Ele falou, mas quem? Eu não sei, Deus não me falou ainda, mas eu vou descobrir. Aí ele foi indo, de quarto em quarto. Aí ele entrou no quarto desse cantor famoso. Esse cantor famoso estava lá meio, já não podia mais fazer movimentos, não podia falar, estava bem debilitado, eram as últimas horas de vida dele. E esse pastor chegou para esse cantor e começou a pregar para ele. E no final ele fez o apelo para o cantor aceitar Jesus. Eu sei que você não pode falar, mas se você crê com o Senhor Jesus no seu coração, você vai pegar a minha mão e vai apertar ela, bem forte, como sinal de que você disse sim. E ele fez isso. Ele pegou a mão daquele pastor e apertou bem forte. Não foi com a boca. Mas o pastor creu no coração, que com o coração ele confessou o Senhor Jesus. E com o sinal externo da mão, é como se ele estivesse falando. E eu vou te dizer, quem sou eu para poder dizer que um homem desse não foi salvo? Eu não sou ninguém. Deus tem os propósitos dele. Se ele conhece, sim. Mateus 10, 32, 33. Que até o último suspiro de vida há esperança. Só não está esperança para quem está morto. Capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Então a Bíblia exige que a gente tenha uma profissão de fé, uma confissão de fé, para poder ser salvo. Os crentes do século I, olha o que acontecia diante da perseguição, diante do martírio. Caso confessassem que Jesus era um grande mestre, um milagreiro, tudo bem, eles eram livres da morte. Ali, ao dizer, você adora a César, você adora a Deus. Mas se eles falassem que Jesus era Senhor, eles não seriam salvos da morte. Eles iriam morrer como mártir. Eles tinham que confessar que Cristo não era Senhor. Que do mesmo jeito que existiam os mártires, existiam os falsos mártires. Se eles dissessem que Jesus era qualquer um, beleza. Mas se dissessem que Jesus era Senhor, eles acabavam morrendo de forma brutal. Para confessar que Jesus é Senhor, você precisa definir Jesus. Porque hoje, se você perguntar para qualquer pessoa, lógico que o ateu ele vai dizer que não, né? Mas você crê em Deus? A pessoa vai dizer, eu creio em Deus. Aí a Bíblia diz lá, se você crê em Deus, você é filho de Abraão, faça as mesmas obras de Abraão. Mas a pessoa não faz, ela diz que crê em Deus, mas que Deus que ela crê? Para nós crermos, confessarmos que Jesus é Senhor, nós precisamos definir Jesus.
Porque não basta ter algo interno do coração. Porque isso qualquer um pode fazer. Qualquer um pode falar que ama Jesus. Mas que Jesus? O que o Senhor Jesus diz daquele que ama Ele na Bíblia? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Jesus nos pede que confessemos isso diante dos homens e exigiu uma declaração sobre quem Ele era. Ali em Mateus capítulo 16, ele está com os apóstolos ali. Quem estão dizendo por aí que eu sou? Aí vai lá e diz, Pedro, né? Diz, uns dizem que tu és Elias, ou que você é mais um dos profetas. Jesus vira para Pedro e diz, e tu, Pedro? Quem dizes que eu sou? Pedro vai falar, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha que confissão de fé maravilhosa. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. É uma declaração sobre quem ele era. Né? Nós precisamos saber que fé é essa para, quando ouvimos o que está sendo pregado, sabemos se condiz com a nossa fé ou não. Mas é de acordo com a Bíblia. Não é de acordo com aquilo que eu acho que está certo ou que está errado. Nós temos que ser como os bereanos, que ficavam ali conferindo o que estava escrito na Bíblia, para poder ver se estava certo ou se estava errado. Né? Nós precisamos ser desses. Mas o nosso critério não tem que ser o que fulano falou, o que ciclano falou, o que está na internet. Nosso critério tem que ser o que está na Bíblia. O que está na palavra de Deus. Às vezes as pessoas acham que estudar a doutrina divide. Pelo contrário, o ensino da doutrina leva à unidade, porque nós estamos aprendendo e nós estamos crescendo em comunhão. Comunhão o quê? Ter algo em comum. Nós estamos crescendo em ter algo em comum, que é o ensino da palavra de Deus. Há nas Escrituras alguns pequenos credos. Vamos abrir lá 1 Timóteo 3,16. Que é um texto maravilhoso para nós. Vai dizer lá, ó, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Que mistério é esse? Nós já sabemos o que é mistério, né? Em Efésios. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O mistério é quem aqui? Jesus. É uma declaração de fé maravilhosa. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. A Bíblia ela tem as suas confissões de fé, expressões de fé. E todo mundo tem uma confissão de fé. Até o ateu, quando ele diz que ele não crê em Deus, ele está declarando a sua fé. No caso, a fé do ateu é a fé nele mesmo. Basta sabermos se ela é correta ou errada. Ninguém jamais vive sem uma confissão. Quando a fé se aloja em alguma coisa, seja o que for, aquela coisa é a base da vida. É uma confissão. Por que nós trabalhamos? O outro vai falar, porque eu preciso de dinheiro. Ele está confessando o porquê que ele trabalha. O motivo pelo qual ele trabalha. Porque eu tenho que pagar a conta, porque eu tenho que sustentar minha família. Está confessando o motivo, o porquê ele está fazendo aquilo. Quando ouvimos alguém dizer, eu não creio na confissão, acabou de fazer uma. Porque nós somos obrigados a crer. O homem ele é criado com um senso de adoração. Então ele vai sempre adorar alguma coisa ou alguém. Seja essa coisa verdadeira ou não. Eu vi uma vez esses adesivos de carro, né? Um carro assim, eu creio em gnomos. A pessoa estava declarando a sua fé. Né? Eu não creio em gnomos. Né?
Nunca nem vi um, nem quando eu ficava lá chapado, eu não vi gnomo. Né? Nunca vi, nem vou ver. Né? Você é obrigado a crer, confiar em alguma coisa e em algum instante obrigado a confessar alguma coisa. O que é uma confissão de fé, então? Ela é uma formulação humana que tenta explicar os ensinamentos das Escrituras de forma a sintetizar as suas principais doutrinas. É isso que a Confissão de Fé de Westminster faz. É exatamente isso o que ela faz. Ela não é a palavra de Deus, mas é composta de palavras de homens a respeito de Deus. Uma resposta humana à revelação divina. Então, pego isso aqui, a Bíblia, e extraio, como dizem hoje, né, o puro suco da palavra de Deus. O Heber Carlos de Campos, um pastor da nosso, ele diz, né, uma afirmação credal é a primeira elaboração de teologia feita pelos cristãos. Eu creio em Deus. É a primeira declaração de fé que o cristão faz. Todavia, os credos não precisam ser necessariamente escritos, pois no começo do cristianismo a fé era expressa oralmente aos catecúmenos ou professadas por eles no batismo, muito antes de eles serem colocados em forma escrita. Havia um fato interessante diante da perseguição lá de Nero, né, como que os cristãos se identificavam. Vocês sabem que aquele símbolo do peixe é o símbolo do cristianismo. Né? Vem da expressão grega, agora esqueci a expressão grega que fala alguma coisa ictus, né? Não sei se é Kyrios ictus, alguma coisa assim, né? Kyrios é Senhor, né? Senhor e Cristo, né? Se fosse o caso, né? Mas se a Shakira estivesse sentada no banco lá, né? E eu quisesse me identificar com ela, eu ia lá no chão e fazia o desenho do peixe, poder dizer que eu também era um cristão, que a gente podia ficar ali no mesmo espaço. Né? Se ela não fosse um cristão, né, ela ia me perseguir, ou ia me delatar para o Império Romano. Mas se ela fosse cristã, ali nós iríamos ter algo em comum, nós iríamos ter comunhão. Mas nós precisamos aqui distinguir duas coisas. Que coisas são? Normas e norma normata. O que é a normas? É aquilo que de maior nós temos. O que é a norma normata? É aquilo que se submete a normas. Então, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu fazer aqui no meu primeiro. Ó. Normas, aquilo que nós temos de maior. O que é? A Bíblia. É a nossa única regra de fé. Aliás, é uma regra que regula. Que logo é a Bíblia. Uma regra que regula. A nossa fé, a nossa Bíblia é a única regra de fé e prática. O que é a norma normata? É uma regra que é regulada. A confissão de fé, ela sai da Bíblia, ela é extraída da Bíblia. Logo, quem é que regula a confissão de fé? É a Bíblia. Como normas, nós temos então a Bíblia, e como norma normata, nós temos os credos e confissões. Né? Normas, né? Aquilo que de maior nós temos. Revelação divina. Onde está a revelação divina para nós hoje? Palavra. Somente através da palavra de Deus. Na norma normata, nós temos a teologia feita por homens. E nós temos o conceito de revelação geral, que é Deus falando com os homens através da luz da natureza, através do próprio homem, dos acontecimentos da história. O que é maior? Nós temos a revelação divina, que é a palavra de Deus. O que é maior? A revelação divina ou a revelação geral? A revelação divina. Logo, a revelação geral, ela está abaixo da revelação divina. Nós temos a Bíblia como infalível. A confissão de fé não, ela é falível. Pode ser que tenha erros, não que esteja errada.
A confissão de fé, por exemplo, ela fala de igrejas que são sinagogas de Satanás. O que é uma sinagoga de Satanás? É uma igreja que não está condizente com a palavra de Deus, porque ela está errada. A Bíblia, por exemplo, como normas, ela não pode... Cadê? Não passou ali, não. Oh, foi o contrário. Ela não pode ser julgada pelos homens. Ninguém pode julgar a Bíblia. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é perfeita. Agora, a confissão de fé, ela pode e deve ser julgada pelos homens. Pode ter algum ponto ali em que eu não concorde biblicamente, desde que eu argumente biblicamente, porque eu não concordo com aquele ponto da confissão. A própria confissão, ela não se coloca no mesmo nível das Escrituras. O que dá a uma confissão autoridade é a sua coerência e fidelidade ao todo da Escritura, como palavra de Deus só há a Bíblia. Então, a confissão de fé de Westminster, ela não é palavra de Deus. As pessoas, houve uma discussão esses dias lá no seminário, lá no curso de pós-graduação, né, as pessoas colocando a confissão de fé acima da Bíblia. Isso nunca pode acontecer. Se isso já aconteceu, eu estou errado. A Bíblia tem que estar acima sempre da confissão de fé de Westminster, ou de qualquer outro tipo de confissão de fé. Sempre tem que estar acima. Porque ela é o que regula, ela é a norma maior, ela não é a norma menor. Né? Ah, por que isso está errado, pastor? Porque na confissão de fé diz assim. O que a Bíblia diz? Assado. Onde que eu fico? A Bíblia. Nunca a confissão de fé ela pode estar acima da Bíblia. Né? Princípios fundamentais do credo, da confissão, quais são? Da confissão de fé. A soberania de Deus. Ela exalta a soberania de Deus. Afirma a absoluta autoridade e soberania de Deus em todas as coisas. Criação, redenção e história. Ela também dá ênfase na depravação do homem. O credo reconhece a natureza pecaminosa do ser humano. Tem um capítulo só para falar sobre isso. Incapaz de salvar a si mesmo e necessitando da graça divina para a salvação. Aqui, por exemplo, nós quebramos todo o princípio de livre-arbítrio. Se o homem ele é incapaz de salvar a si mesmo e ele necessita da graça para ser salvo, logo não há livre-arbítrio. Também dá ênfase na eleição soberana, defendendo a doutrina da eleição, afirmando que Deus escolhe eternamente os que serão salvos, baseando-se em seu amor e seu propósito, e somente nisso. E dá ênfase também na expiação, na morte de Cristo, destacando a morte vicária de Cristo na cruz como o único sacrifício suficiente para expiar os pecados da humanidade. Benefícios de ter uma confissão de fé são vários. Vou listando aqui um por um para a gente não poder perder muito tempo nisso. Quais são os benefícios? Historicidade da fé. A fé presbiteriana, por exemplo, é uma fé histórica. A igreja presbiteriana não nasce como outras igrejas nascem, aí, por exemplo, num boteco que deixou de ser boteco. Não, ela tem uma história. A nossa fé ela é tradicional. Né? Identidade da igreja, identidade confessional. Fontes de informações para a orientação daquilo que as escrituras exigem, aquilo que o Tiago falou ali agora há pouco. Né? Proteção contra as heresias. Ataque ao pluralismo que tem destruído os fundamentos que nós lemos lá no início. Ataque ao experiencialismo. Né? As pessoas que dão muita ênfase na experiência e esquecem da palavra. O que é o outro ali? Pureza da doutrina. Não apareceu no meu aqui não. Pureza da doutrina. Mas qual? Ensino aos neófitos. Neófitos são novos na fé. São ensinados também através da confissão de fé. Outro, testemunho da fé. Meios de estudo. Nós podemos pegar a Bíblia e a confissão de fé
e estudar com os dois livros. A confissão de fé também nos exorta, nos corrige, mas nunca acima da Bíblia. A confissão de fé une a nossa fé, aquilo que nós temos em comum. Ela é uma coluna de conforto e segurança para a nossa caminhada. Ela também é um farol para seguirmos rumo à verdadeira fé. Ela amplia, fortalece nossa fé na vida cristã em todos os fundamentos da palavra de Deus. Ela são benefícios. Ela é capaz de fazer todas essas coisas, mas também sintetiza de modo claro o que Deus deseja que creiamos. A confissão de fé, ela é em artigos, ela é escrita. O catecismo maior e o catecismo menor são perguntas e respostas. Há uma pergunta no nosso catecismo, se não me engano, é 92, que ela fala isso aí, ó, né? O que Deus requer do homem? Aí vem a resposta. Deus requer do homem obediência à sua palavra. É isso que Deus requer do homem. Aí vem lá os princípios bíblicos, as referências bíblicas de onde tiraram essa resposta. Ela sintetiza de modo claro o que Deus deseja que creiamos. O que representa a confissão de fé? Agora, ela representa o esforço da igreja para estabelecer a verdade bíblica na cultura e no mundo em tempos difíceis. É incrível o discernimento que aqueles homens lá de 1643 a 1649 tiveram de escrever coisas que são relevantes para o nosso tempo, para a nossa história, para poder defender a nossa fé. Em tempos difíceis, buscam-se alternativas e rumos diversos, mas eles se esforçaram para enfrentar a adversidade através da direção bíblica para a igreja e sociedade. Julgavam que somente com a palavra a igreja, o governo e a sociedade poderiam alcançar a paz. Foi por isso que houve, para poder acabar com os conflitos que havia entre os puritanos e os anglicanos. A fiel exposição da Sagrada Escritura, da Bíblia, isso significa que houve fidelidade à Escritura para que fosse elaborada uma fiel exposição dela. Tudo que é escrito na Confissão de Fé, nos catecismos, tem as suas referências bíblicas. Não foram tirados de qualquer forma. A expressão de espiritualidade cristã reformada. Ela contém termos e expressões carregados de significados devocionais e teológicos. Eles formam a linguagem de nossa espiritualidade e definem o que pensamos e somos. Nós cremos na Bíblia, cremos na confissão, e isso define o que nós pensamos e o que nós somos. E ela também representa o amor à palavra de Deus. A confissão é, em seu conteúdo, um estudo bíblico. Nós vamos ver no sumário como que se dá isso. Sua intenção é estabelecer a Bíblia como manual de fé e prática, bem como referência à constante consulta, ao pleno estudo e à profunda devoção, né? Intimidade com Deus. E ela também representa a busca pela verdade. O que se percebe no empreendimento que originou a confissão foi a fuga do maligno amor à curiosidade e o apego à simplicidade do Evangelho. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais simples como Cristo é, nós somos. Não é simples da forma de vestir, da forma de andar, não, mas é simples na forma de nos relacionarmos com Ele. Uma das características da confissão é sua linguagem, conteúdo simples, profundo e edificador. Não é possível tê-la como um documento que nos remete apenas a uma representatividade documental, mas ela é chamada para impor juramentos e decidir questões de desavenças teológicas. Há uma desavença aqui teológica aqui. O que a Bíblia e o que a confissão de fé nos diz? E ela nasceu com a intenção de romper a história, afirmando que a palavra é fiel e sua doutrina é mais doce do que o mel. Então ela traz
na sua história um legado de homens, né, que entregaram suas vidas, que dedicaram suas vidas. Imagine você dedicar 6 anos da sua vida, 6 anos e meio da sua vida, especialmente para isso. Alguns credos e confissões na história, nós temos alguns muito importantes, como, por exemplo, o credo apostólico, né, que talvez aí um dos mais conhecidos, né, creio em Deus Pai, né, Criador de todas as coisas, formulado no século II, mas ele foi realmente escrito como forma final no século VI. Ele resume as principais doutrinas cristãs que se desenvolveram ao longo dos primeiros séculos da igreja, principalmente com relação a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem o credo de Nicéia, de 325, que foi formulado por cerca de 300 bispos na Ásia Menor e tratou das controvérsias cristológicas relacionadas à Trindade e condenou as heresias de Ário. Ário era um homem que ele condenava o ensino sobre a Trindade. O credo de Constantinopla, de 381, tudo isso lá, tá vendo? Século III. Elaborado por 150 bispos, que além de refletir os ensinos de Nicéia, afirmou a plena divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ário afirmava que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não podiam ser um. Há o credo da Calcedônia, agora já no século IV, em 451, que trata especificamente das duas naturezas de Cristo. Cristo é 100% homem e 100% Deus. O Catecismo de Heidelberg, né, já passou, olha o tempo que já se passou, 1563, elaborado por Ursino e Oleviano, com o objetivo de ensinar a fé cristã reformada de forma clara e acessível. Os 39 artigos, está desconfigurando aí, né? 39 artigos da Igreja da Inglaterra, em 1551, antes ainda da Confissão de Fé, é a declaração oficial de fé da Igreja Anglicana, buscando um equilíbrio entre as tradições católicas e as reformas protestantes. E também nós temos o Sínodo de Dort, os cânones do Sínodo de Dort, de 1618 a 1619, elaborado por pastores, presbíteros e professores de teologia em resposta aos ataques dos remonstrantes. Foi aqui que surgiu os 5 pontos do calvinismo. Os remonstrantes, eles eram, né, fiéis aos ensinos de Jacob Armínio, que é hoje chamado de arminianismo. E eles defendiam isso. E eles foram para esse sínodo para poder defender que essa era a visão mais correta de acordo com a Bíblia. E aí, nesse sínodo surgiu o quê? Né? Você tem os 5 pontos de Armínio, né? Vamos criar os 5 pontos de Calvino. Né? O que Calvino pensava, que virou os 5 pontos do calvinismo. E aí vem essa guerra que temos hoje aí de arminiano com calvinista, que não vale nem a pena a gente tocar agora não. Vantagens de ter uma confissão de fé, ou vantagens da CFW, da Confissão de Fé de Westminster. Coerência e clareza de seus capítulos cuidadosamente definidos, organizados. Ela é organizada em capítulos e seções. Uso como guia para os leitores da Bíblia. Ela trata não somente das doutrinas fundamentais, que são óbvias, mas também trata de doutrinas mais profundas, como o livre-arbítrio, como o pecado. Ela ajuda os cristãos a viver de acordo com os princípios bíblicos. Ela fornece uma estrutura para o estudo da teologia, oferecendo uma base sólida para a compreensão da fé cristã. Ela inspira e influencia os cristãos a compartilhar sua fé com o mundo, anunciando o amor e a graça de Deus. Ela influencia a liturgia e a adoração de igrejas presbiterianas e reformadas, mudando a forma como a fé é expressa. Para terminar, o sumário
Confissão de Fé de Westminster são 33 capítulos. Olha só, ela é dividida aqui em 6 partes, né? Vai entender por que eu estou falando 6 partes. Sistematiza mais de 30 verdades distintas da Escritura. Suas páginas declaram o que a Bíblia ensina, em vez de declarar o que os santos acreditam que a Bíblia ensina. Tem diferença aí. Vamos lá. Ó. Primeira parte, falando sobre a doutrina de Deus. Quem é Deus? Aí vem o capítulo 1 da Escritura Sagrada, de Deus, da Trindade, dos eternos decretos de Deus, da criação, da providência, da queda do homem, do pecado, do seu castigo, do pacto de Deus com o homem. Nós vamos passar um por um, né, nessa jornada aí. A segunda parte vai falar sobre a salvação, que é através da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Cristo como mediador, do livre-arbítrio, da vocação eficaz, da justificação, da adoção, da santificação, da fé salvadora, do arrependimento para a vida, das boas obras, da perseverança dos santos, da certeza da graça e da salvação. Terceira parte, para falar sobre a vida cristã. A lei de Deus, a liberdade cristã e a liberdade de consciência. Aí do 20, já pula aqui nessa parte por 22, dos juramentos legais e dos votos que fazemos com Deus, do magistrado civil, do matrimônio, do divórcio. A quarta parte, que é entre o capítulo 21, vai falar sobre a igreja, a verdadeira igreja de Deus, do culto, do domingo, da igreja, da comunhão dos santos, dos sacramentos, do batismo, da ceia do Senhor, das censuras eclesiásticas, sínodos, concílios que são falhos. A quinta parte, que encerra, são dos acontecimentos finais, que vai falar do estado do homem depois da morte, da ressurreição dos mortos, e vai falar do juízo final. Por que eu falei então que tem 6 partes? Porque de um tempo para cá, lá nos Estados Unidos, a igreja presbiteriana de lá, que é o lado sério, que tem 2 lados presbiterianos lá, um lado que não é mais sério, não é mais bíblico, e outro lado que é bíblico, que é sério, que é correto, eles se reuniram para formular mais 2 artigos aqui, que vai falar sobre o Espírito Santo e vai falar sobre o amor de Deus e das missões, que eles julgaram ser algo que falta dentro da Confissão de Fé de Westminster. A IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ainda não incluiu nos seus livros de fé esses 2 capítulos, mas eu acho que isso vai acontecer em breve, que são capítulos que são bíblicos, têm coerência bíblica, eles só foram escritos agora, vendo uma necessidade. Lembra que eu falei que a confissão de fé, ela sendo norma normata, ela pode ser corrigida, ela pode se acrescentar coisas, porque ela tem essa característica, ela não é inspirada, ela não é infalível. É possível fazer isso com a Bíblia? Não, porque ela é inspirada, porque ela é falível. Estão tentando por aí, atualizar a Bíblia, tirar versículos aqui, tirar versículos lá, para poder endossar os seus pensamentos, mas não é possível fazer isso. Com a confissão de fé, é possível. Eu acho que na próxima reunião do Supremo Concílio, deve sair alguma decisão sobre isso. Da confissão de fé, só agora que os americanos fizeram e espalharam essa inserção. Lá, já, todos que saem lá, livros, edições que saem lá, já saem com esses novos capítulos. Aqui a IPB ainda não colocou nas suas edições, nas suas impressões, Tá aí, hoje foi uma introdução, nós passamos um pouquinho do tempo aí, mas foi uma introdução sobre a confissão de fé, a importância de nós termos uma confissão. A partir da próxima terça nós vamos entrar capítulo por capítulo e aprender dessa jornada confessional em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos por esse dia, pela vida e por esse ensino aqui. Que o Senhor aplique nos nossos corações, que o Senhor
meu Pai, abençoe a Igreja Presbiteriana Vida Nova, para que sejamos cada vez mais fiéis àquilo que o Senhor quer que sejamos fiéis, Deus. A Tua palavra e dentro da nossa denominação, as subscrições de fé, né, da nossa teologia bíblica e reformada, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, meu Pai, para que sejamos sempre fiéis, principalmente ao Senhor e ao ensino que é dado aqui à igreja, Deus. Em nome de Jesus, que as confissões que fazemos diariamente sejam confissões firmadas na Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Que possamos aprender nessa jornada muita coisa, meu Pai, firmados aqui na Tua palavra e na confissão de fé de Westminster, em nome de Jesus, Pai. Amém.